Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estarem aqui conosco novamente no canal Mentoria.com. Me chamo Marcelo e estamos falando hoje, vamos continuar dando sequência ao assunto que envolve a NR1. É aquele assunto que a gente abordou no primeiro vídeo, no anterior, onde falamos um pouquinho sobre a questão que envolve a identificação, o problema que está sendo gerado com a questão agora da inclusão, em especial, dos problemas psicossociais dentro do ambiente de trabalho, onde ele pode assim vir a comprometer a empresa, uma fiscalização, mas não só isso. O que ela realmente perde quando ela não tem um acompanhamento de fato deste problema, que envolve seus funcionários, e é uma cadeia impactante em vários segmentos. Ele pode gerar afastamentos em grande escala, rotatividade de funcionários, pessoal desmotivado, falta de cultura organizacional na empresa. Então, assim, é um problema que, além da questão da cobrança, que passa a estar em voga, né, por causa dessa normativa, também é preciso que se tenha atenção, porque nós queremos, nas empresas, que se desenvolva a qualidade funcional, para que as empresas realmente possam ter condições de gerir bem o seu material humano e ter resultados positivos, favoráveis com essa normativa, porque ela não veio para punir as empresas. Não é essa a questão. A questão é conscientizar empresa, empregador e funcionário de que o ambiente de trabalho ele precisa estar em condições de se ter um bom ambiente de trabalho e que se possa fazer uma gestão do pessoal e que este pessoal trabalhe de uma maneira laborativa, mais contente, feliz, mais leve, porque realmente a saúde mental tem feito com que muita gente se afaste do seu trabalho por vários dias, por vários meses, e eu conheço pessoas que já estão fora do mercado por vários anos, levando em conta a questão mental. Então, o assunto ele é sério, as empresas serão gradualmente impactadas por isso, ou seja, não estão, e elas precisam pensar, né, nas ações que elas devem tomar daqui para frente. Por isso que hoje nós vamos tratar de um assunto aqui muito importante, que tem a ver com a preparação do processo de identificação dos perigos. Como que a empresa consegue identificar dentro do seu grupo funcional que ali está havendo problemas e que ela precisa tomar uma atitude. Então a gente vai passar aqui algumas dicas, algumas orientações que são importantes que a normativa traz, e a gente vai então batendo um papo a respeito então desse tema, tá bom? Bom, o primeiro ponto aqui tem a ver com o levantamento de informações. Nós precisamos nos municiar das informações. Há um ditado que diz que se nós não tivermos dados, nós não vamos ter resultados. Isso é uma verdade. Neste caso aqui também. Então, levantar informações dentro do seu grupo funcional, do seu ambiente de trabalho, será fundamental. Segundo, observar realmente dentro do processo produtivo, porque cada empresa tem a sua necessidade, tem a sua situação. Um escritório é uma coisa, uma clínica médica é outra, uma fábrica tem outra, construção civil tem outra. Então, assim, cada segmento vai observar dentro do seu meio produtivo, do seu processo, aonde que a questão mental está impactando mais. Também dos postos de trabalho e da saúde geral dos seus funcionários. Analise assim, quando se fala de posto de trabalho, tem a ver com ergonomia, tem a ver com a questão funcional ali, né? O material que você cede para o teu funcionário realizar as atividades dele, se estão de acordo com as normas técnicas e se satisfazem a necessidade para que ele possa realmente desenvolver um bom trabalho. E quando se fala de saúde geral, estamos falando aqui, quando eu observo uma rotatividade, um afastamento com certa frequência, pode estar ligado a um setor, pode estar ligado a um indivíduo. Então eu preciso entender a saúde geral do meu quadro funcional, como está. Existe uma recorrência porque se não tem como, se um funcionário ele está passando por um estresse por uma outra razão,
Se ele tiver com outro problema de saúde que preocupa, que estressa, e fatalmente a questão mental para ele também vai pesar. Então, se nós estamos tendo um ciclo aí de uso, né, com certa frequência do plano de saúde, ou então da ausência constante para consultas médicas, é importante observar se esse quadro de saúde geral não está impactando também na questão mental. E também a questão da análise de acidentes. Por quê? Porque se eu tenho uma recorrência de acidentes dentro da minha empresa, eu tenho fatalmente um setor hostil para a realização daquela tarefa, daquele trabalho. Então eu preciso corrigir isso. Se eu percebo que dentro da minha empresa eu estou tendo uma rotatividade, uma incidência constante de acidentes, é necessário que a gente consiga fazer a verificação disso e fazer a correção disso no menor tempo possível. Bem, uma vez que eu já sei os 4 pontos que eu preciso levantar, que pontos cruciais desses 4 aqui eu tenho que analisar, levando em conta indivíduo ou setor? Bem, vai depender muito, né? De caso a caso. Uma equipe muito pequena, eu geralmente vou tratar pelo indivíduo. Se eu tenho núcleos, tenho ilhas, tenho fábrica, eu vou ter um grupo maior, talvez eu tenha que analisar por setor. Se eu for analisar por setor, o que eu tenho que levar em conta analisando aquele quadrante, aquele setor ali? Bom, nós temos que olhar aí, existe uma série de nuances que envolvem essa avaliação. Por exemplo, diante de um cenário onde eu tenho um grupo trabalhando em certa atividade, qual é, dentro de um mapa de risco, qual é a probabilidade que eu tenho ali naquele setor de 2 coisas? Primeiro, da recorrência de acidentes, e segundo, da exposição a estresse ou alguma outra coisa que possa levar esse grupo a ter problemas psicossociais, problemas realmente ligados à saúde mental dele. Eu tenho uma incidência grande de pessoas que estão se afastando naquele setor pela questão mental, pela depressão, pelo estresse. Eu tenho acidentes em recorrência naquele setor, então nós temos que realmente prestar atenção nessa questão. Quais são os níveis de risco? Eu tenho que também saber, dentro de um mapa de risco, qual é o nível que eu estou exposto àquele risco. Seja na questão física, ergonômica, seja na questão da saúde mental. Uma vez que eu identifiquei os níveis de risco, a probabilidade, eu consigo agora fazer uma classificação desse risco, levando em conta também a sua severidade, porque veja, uma coisa é você ter uma pessoa afastada por uma semana, porque ela, naquela semana, ela meio que resolveu o problema dela. Era uma questão externa, não era uma questão interna, ela resolveu a situação pessoal dela, ela pôde retornar e seguir o seu trabalho de forma normal. Mas eu tenho uma severidade quando eu tenho uma pessoa que já está além dos 15 dias, além dos 14, que você pode ir lá conceder, já entrou pelo INSS e ela está afastada um bom tempo e não se recupera. Qual foi os gatilhos? O que levou ela a chegar naquele ponto? Podemos classificar a situação dela como um burnout? Será que existe alguma coisa que nos leve a pensar assim? Se foi esse o motivo que levou ela, ou mais de uma pessoa, na mesma situação, bom, então eu tenho uma situação severa e eu preciso tratar isso. Por isso que nós temos que, ao avaliar tudo isso e termos nossas conclusões com base na avaliação, nós temos que então tomar uma decisão. Levar esse assunto ao quadro diretor, levar esse levantamento, essa base, esse mapa de risco e pensar nos caminhos que nós temos que seguir. Sempre que se fala de avaliação, sempre que se fala de levantamento de dados, nós temos que nos lembrar de algumas questões. A primeira delas, o princípio da discrição. A pessoa que vai fazer essa avaliação, ela precisa saber que ela vai ser portadora de informações muito sensíveis.
e que ela terá de ser muito discreta. E seria um desastre completo se o funcionário, ao abrir o jogo, ao falar a situação real dele, pessoal dele, para essa pessoa, para esse entrevistador, e depois ela souber que esse assunto vazou. Então, ela agora perdeu a confiança na pessoa, na empresa e no processo. Então, aí nós temos realmente um grave problema. Segundo ponto a lembrar, que a abordagem que será feita com esses funcionários, ela precisa ser franca, aberta e sem julgamentos. Franca. Por que franca? Fulano, fulana, nós precisamos fazer essa entrevista com você, assim como com os demais, e nós queremos que você participe. É importante para você, é importante para nós temos certeza que vai contribuir bastante para o nosso trabalho. Aberta. Quando eu falo de uma entrevista, uma abordagem aberta, é deixar a pessoa ciente que aquilo ali é impactante na vida dela e na empresa também. E sem julgamentos. Por que sem julgamentos? Porque quando a pessoa ela resolve falar, nós não podemos fazer aqui uma presunção de que ela tem um problema, ou que ela é um caso perdido, ou que não tem solução, ou que a pessoa realmente, olha, ela está muito fora da casinha. Porque, novamente, se essas situações surgirem, nós vamos perder a mão. Nós não vamos conseguir realizar o processo, porque terá falta de adesão, e muito dessa falta de adesão passará pela falta de confiança. Quem vai aplicar o teste ou o questionário? Quem vai avaliar? Então é preciso que a pessoa que faça isso tenha capacitação para fazer. Porque é uma abordagem muito pessoal. É uma abordagem que vai entrar na vida pessoal, de repente, da pessoa. Vai entrar em detalhes que, às vezes, coloca ela numa situação delicada, porque ela pode ter dificuldade com o chefe imediato dela, ela pode ter dificuldade com a gestão de RH mesmo, ela pode não entender a cultura da empresa e achar que parte disso passa pela diretoria que não se posiciona, uma diretoria que não torna claras as atividades da empresa. Então, tudo isso são nuances na questão da avaliação que não pode ser qualquer pessoa que fará. Tem que ser uma pessoa capacitada para a aplicação desse questionário. E como que vai ser feita a avaliação? Como avaliar? Quais são as formas que a empresa então tem para conseguir fazer essa avaliação? Boa parte dos problemas que a gente consegue notar nas empresas tem a ver com a atividade que a pessoa desenvolve de fato. Por exemplo, muitas vezes a pessoa tem lá uma função na carteira profissional dela, mas ela desenvolve outras tarefas diversas, difusas daquela que ela foi contratada, ou ainda somando mais atividades além daquela que ela já executa, de acordo com o que ela foi contratada. Então, quando eu faço uma avaliação em loco, perguntando para a pessoa, entendendo o que ela realmente faz, eu tenho uma visão clara da pessoa, da atividade e da condição que ela tem para trabalhar. Ok? Então, isso é uma forma que a gente tem de conseguir avaliar a situação em loco, atividade desenvolvida pelo funcionário. Segunda forma que a gente tem, a empresa tomar a iniciativa de realizar o workshop. Workshop nada mais seria do que a pessoa ser convidada a participar de um grupo, de uma apresentação, onde o tema saúde mental será tratado. Explicar as origens do problema, quanto está impactando as empresas, como que pode estar impactando esta empresa mesmo, aonde que esses funcionários estão inseridos neste processo e por que é necessário ter um ato colaborativo de todos, integrativo, para que realmente o processo seja avaliado, que seja tomadas medidas e que os resultados surjam para a pessoa mesmo e para a empresa. E a outra forma, então, de conseguir avaliar, como nós dissemos aqui, é o questionário.
Um questionário bem completo, bem abalizado, com informações que realmente sejam densas no sentido de dar condições de fazer uma avaliação real daquela pessoa, daquele setor, daquele funcionário. Então, é isso, pessoal. A NR1 ela está aí. A gente precisa realmente dar atenção a esse tema e daqui para frente temos certeza que ela será ainda mais abordada, mais trabalhada. Nós teremos um vídeo à frente ainda que vai abordar novamente uma fase concludente dessa matéria da NR1 e nós queremos trazer aqui para complementar esse assunto. Mas esse era o recado de hoje com respeito a esse tema. Então, se você gostou, se você estiver aí diante dessa situação, ou saber de empresas, colegas seus que precisam também ter acesso a essa informação, repasse, compartilhe. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque nós vamos ter ainda muito mais matérias envolvendo o setor corporativo, empresas, pessoas, enfim. O mentoria.com, esse canal aqui, ele é um canal de desenvolvimento. Sim, desenvolvimento humano, mas também corporativo. Dentro desse segmento, queremos ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, obrigado pela sua presença aqui e até o próximo vídeo.